todos, um bom dia do Senhor a todos. Nós vamos iniciar este dia, este domingo, estudando o Catecismo Maior, na pergunta hoje de número 6. Nós encerramos da pergunta 1 à pergunta 5, a primeira parte do Catecismo que trata sobre a doutrina da revelação de Deus, trata das Escrituras. Agora nós vamos iniciar, a partir da pergunta 6, a doutrina que trata acerca da pessoa de Deus, o que nós devemos crer sobre Deus. Então, reúna todos os seus familiares, reúna todas as pessoas aí que estão com você, os que estão na sua casa, e assim vamos todos agora estudar a palavra do Senhor através então da exposição do Catecismo Maior na pergunta 6. A pergunta 6, ela nos diz assim, acompanha a leitura. O que as Escrituras revelam acerca de Deus? Então temos a resposta. As Escrituras revelam quem Deus é, quantas pessoas há na divindade, nos seus decretos e como ele os executa. A pergunta 6, ela é o preâmbulo, ela é a introdução para nós compreendermos como que será exposto então a doutrina de Deus aqui no Catecismo Maior. Então essa pergunta e resposta, ela quer nos ensinar que o conhecimento de Deus, ele é elementar, ele é fundamental, ele é necessário para conhecer a Deus. Nós já vimos que a razão da nossa existência, ela é a glória de Deus. A razão da nossa existência tanto é a adoração a Deus, como também a nossa felicidade em Deus. Mas veja que esse ponto, então, de uma outra forma, ela volta à tona aqui na pergunta e resposta número 6. Porque os membros da Assembleia de Westminster, eu creio que eles queriam nos mostrar que tudo que nós somos, tudo que usufruímos, depende da existência de Deus, antes mesmo que nós pudéssemos estudar aqui a pessoa de Deus de uma forma mais aprofundada nas Escrituras. A primeira verdade que nós precisamos ter em mente para que possamos realmente estudar nas Escrituras quem é Deus e o que Ele faz, o que Ele é, primeiro nós temos que ter em mente que é necessário, é fundamental crermos em tudo aquilo que a palavra de Deus fala sobre quem Ele é. Portanto, então, aqui nós temos dois pontos gerais no nosso estudo, no que diz respeito a essa pergunta e resposta número 6. Primeiro ponto que precisamos considerar é como que está esboçado o conhecimento sobre Deus nas Escrituras. É o primeiro ponto que nós vamos ver. O segundo ponto ele é mais prático, ele é aplicável. Qual é então o propósito de saber que as Escrituras nos revelam sobre Deus? São esses dois pontos então que nós vamos ver. Considerando então aqui a parte do esboço das Escrituras sobre Deus, a Bíblia toda, Gênesis e Apocalipse, ela nos revela sobre esses pontos que são destacados aqui na resposta da pergunta 6. Porque aqui ele está nos dando então que o que nós vamos aprender sobre a pessoa de Deus, acerca do ser de Deus, envolve aqui então alguns pontos, algumas doutrinas. Por exemplo, ele vai nos dizer que a primeira coisa que nós devemos aprender é quem é Deus. Em segundo lugar, quantas pessoas há na divindade. Em segundo lugar, quais são os seus decretos. E em quarto lugar, como ele os executa. Ou seja, essas doutrinas, como está aqui divididas, como vão ser as próximas perguntas que ele está propondo aqui, ela nos leva então à doutrina do ser de Deus, à doutrina dos atributos de Deus, à doutrina da Trindade, ela é essencial, à doutrina dos decretos de Deus, à doutrina da execução dos seus decretos, como também a doutrina da providência de Deus, que envolve a sustentação, a preservação de tudo que ele, nos seus decretos, executou quando ele criou todas as coisas. Quando, por exemplo, você vai para João capítulo 4, verso 24, ele vai nos dizer e vai nos fundamentar muito bem essa verdade, quando ele vai dizer que Deus ele é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Essa divisão está bem clara aqui nesse verso. Sobre quantas pessoas há na divindade, é interessante porque lá em 1 João, ele nos diz, ele trata sobre essa questão, quando ele vai dizer que lá, o apóstolo João ele vai dizer que há 3 que dão testemunho no céu sobre a verdade daquilo que está revelado a nós, que é o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. A palavra ali é o Filho, é o Verbo. E estes 3 são um. Da mesma forma que quando nós vamos para Atos capítulo 4,
os versos 27 e 28, nós temos um pedaço ali, uma parte da oração dos primeiros cristãos que oravam, clamavam ao Senhor. E ali você tem eles mencionando que a perseguição que eles iriam sofrer, eles estavam sofrendo, como também o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus, foi conforme os propósitos já pré-determinados por Deus. Ou seja, eu estou mencionando esses textos aqui como referência clara das Escrituras para entendermos que essas doutrinas essenciais, elas são ensinadas, reveladas sobre a pessoa de Deus aqui nas Escrituras. Agora, como que as Escrituras consideram a pessoa de Deus? A Bíblia, ela nos dá um conhecimento de Deus que ela vai perpassar uma visão geral sobre ele. A Bíblia, ela não tem aqui a intenção de provar a existência de Deus. Mas as Escrituras, ela apenas assume e também nos apresenta em todo o seu conteúdo quem é Deus. A consideração que as Escrituras, essa expressão mesmo, consideração, apreço que as Escrituras, ela nos transmite sobre a pessoa e obra de Deus, ela fica inclusive mais nítida ainda lá no Salmo de número 19. Se você puder, por favor, abra a sua Bíblia no Salmo de número 19, porque lá nós temos isto de uma forma bem mais nítida, clara. Salmo de número 19. E eu gostaria de ler pelo menos dos versos 1 a 6 apenas. Eu não quero ler todo, apenas os versos 1 a 6. Olha o que ele diz. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Ou seja, aqui nessa descrição, nós temos então, repito, a consideração, o apreço que a própria palavra de Deus faz em nos revelar como Deus ele nos é apresentado, tanto pela revelação natural que é a criação, como também pela própria palavra dele, que enaltece, que descreve de uma forma sublime quem é Deus, de o que ele faz, quem ele é. Então o Salmo 19, ele relaciona essa excelência da pessoa e obra de Deus com a sua palavra revelada. As duas coisas elas estão interligadas aqui, elas não são separadas. A forma, inclusive, como Davi ele descreve a excelência da glória de Deus, eu tenho uma ideia aqui, mais ou menos, de como se fosse um alfaiate real, que ele está vestindo com vestimentas, as mais caras, as mais finas, as mais gloriosas, para que então Deus, como o seu rei, seja aqui descrito de uma forma majestosa. O Salmo 19, então, ele adorna a pessoa de Deus como esse rei supremo, sublime, glorioso, que está aqui adornado com todas essas honras e pompas que ele é digno de receber da nossa parte. A criação aqui, então, por exemplo, ela é descrita como esse adorno que todas as honrarias e pompas são apresentados para um rei soberano. Está, então, aqui mostrando que toda a criação é como os seus súditos, os seus milhões e milhões de súditos que estão ladeados e também ovacionando o seu rei, porque eles pertencem ao seu reino. Toda a criação é o reino de Deus. Nós temos, por exemplo, então, quando nos versos 1 a 6, ele diz que os céus, o firmamento, tudo isto que é tão grande e inalcançável para nós, são seus arautos, mensageiros reais, proclamando, anunciando, discursando um dia após o outro a existência de Deus e a sua glória. Em todas as extremidades da terra, tudo e todos, inevitavelmente, eles veem, eles se espantam, eles se admiram com o seu Criador. Agora, é interessante que as Escrituras é a mensageira especial dessa doutrina que diz respeito à existência de Deus, quem é Deus e também a sua obra. Ele vai nos dizer como mensageiro especial que
Aqui nós temos a comunicação do ser de Deus e das suas obras, da sua vontade, que devem ser conhecidas por todos os homens a partir da própria palavra dele. Os homens eles devem recorrer à Bíblia, e os que a receberam inclusive no seu coração, eles devem inclusive transmitir a outros homens a mensagem que a própria Escritura nos transmite sobre a existência de Deus e sobre quem Ele é, como uma verdade fundamental para o ser humano. E sem essa verdade ele não sobrevive. O Salmo 19, então, ele em sua divisão nos mostra que há uma grande diferença em saber e se admirar com as evidências gerais da existência e o poder de Deus em tudo que foi criado, como aquilo que envolve o conhecimento íntimo e relacional que os homens eles devem ter com o próprio Deus, quando nas Escrituras há a oportunidade de se aprofundar em uma comunhão e aliança com este Deus que nos é revelado nas Escrituras. A pergunta 6, então, ela nos conduz a entender que a base de todas as religiões no mundo envolve aqui a existência e o ser de Deus. Mesmo que, por exemplo, um pagão ele não adore o verdadeiro Deus, mas de alguma forma ele tenta se aproximar desse verdadeiro Deus por causa do seu senso religioso. Mesmo até aquelas pessoas que são sinceras nessa busca religiosa, se elas querem se aproximar de Deus, elas precisam primeiro recorrer às Escrituras para que a própria Escritura venha dizer a eles, venha comunicar a eles quem é esse único e verdadeiro Deus que deve ser adorado. Nenhum outro lugar ou fonte de conhecimento pode nos revelar o verdadeiro Deus senão na palavra dele. Agora é engraçado porque em nossos dias, você fazer uma afirmação dessa, dizer que só as Escrituras podem nos revelar a verdade sobre Deus, meus irmãos, ser taxado e acusado de arrogante, de soberbo, de presunçoso. Porque nós vivemos numa época em que a verdade ela não é considerada como uma única verdade, uma só. Mas as pessoas dos nossos tempos elas têm sido doutrinadas a acreditar que existem várias verdades. Aí vem o relativismo. Agora veja, o Deus aqui que deve ser conhecido, ele nos é anunciado aqui como sendo a primeira de todas as doutrinas. O Catecismo Maior, inclusive, ele subentende que a existência de Deus é a primícia de tudo. Tudo que existe depende da existência de Deus. Então, a primeira verdade que uma pessoa deve crer, se ela deseja realmente se aproximar de Deus, é que Ele existe. Isso fica claro, por exemplo, em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Então abra também a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo de número 11. No verso 6, ele vai dizer o seguinte: preste bem atenção. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então veja que não foi à toa, por exemplo, que Gênesis capítulo 1 ele começa dizendo que o princípio de tudo é Deus. E também não é à toa que o escritor de Hebreus ele vai nos dizer que o princípio do mundo está na primícia e na primogenitura do nosso Senhor Jesus Cristo, que também é Deus. Ou seja, você só poderá crer de fato que Deus existe com fé, com confiança plena, com realmente devoção, a verdadeira devoção e adoração a Deus, somente por meio de Jesus Cristo, que é o revelador do seu Pai, que está lá em Hebreus capítulo 1, verso 6. Agora é interessante perceber também que o apóstolo Paulo ele deixou aos atenienses exatamente a mesma mensagem, quando lá em Atos capítulo 17, no verso 28, ele vai dizer que em Deus, ou seja, nele vivemos, nele nos movemos, nele então nós existimos. E ele inclusive vai citar como fundamentação disso o fato de que não apenas as Escrituras, mas os próprios poetas daqueles tempos, eles haviam confirmado essa verdade. Quando você vai, por exemplo, para Tiago, capítulo número 2, verso 19, quando lá ele vai dizer que até os demônios, eles creem, inclusive tremem. O salmista, inclusive, também ele vai considerar, lá no Salmo número 14,
vai considerar que negar a existência, uma pessoa que nega a existência de Deus, nega a providência de Deus, ela está condenada à insensatez. Veja que a palavra insensato lá no Salmo 14, verso 1, é a mesma para identificar a ideia de alguém que é maldito ou que foi amaldiçoado, alguém que está perdido. Porque então essa insensatez nada mais é do que a descrição do caráter, preste bem atenção nisso, é a descrição do caráter de uma pessoa quando então ela nega inclusive a existência de Deus. Uma pessoa que afirma, por exemplo, ser ateu, ela está condenada a uma maldição tanto intelectual, uma maldição cultural, uma maldição moral e principalmente espiritual. Um ateu que está fadado à perversão moral e espiritual, porque ele nega exatamente aquilo que é essencial e fundamental. E isso fica bem claro, inclusive, lá em Romanos capítulo 1, os versos 19 e verso 26, porque lá ele vai nos mostrar que o motivo pelo qual os homens se tornam degradantemente idólatras, pagãos, se tornam violentos, imorais e pervertidos, está exatamente na sua incredulidade, a resistência a Deus e às suas obras. E sem medo de errar, é necessário entender que a origem de todo tipo de perversidade, todo tipo de perversão entre os homens, ela está concentrada no fato de que o homem ele é incrédulo. Todo tipo de imoralidade e pecado, e pecados terríveis, que são extremamente escandalosos e vis, ele tem sua origem na incredulidade, na rejeição, tanto intelectual como também religiosa da existência de Deus. Eu gostaria de pensar, por exemplo, uma ilustração. Imagine um adolescente. Pense aí num adolescente ou num jovem que ele é rebelde e que ele então se volta contra o seu pai. E para provocar então seu pai, ele vai dizer para ele: olha, você não é mais meu pai. Eu não sou mais seu filho. Os filhos, quando eles têm esse tipo de comportamento, quando eles fazem isto, é porque, na verdade, veja, ele não está negando intelectualmente em si que o seu pai não é o seu pai. Veja, ele sabe que é o seu pai, é o seu progenitor. Mas quando os filhos eles fazem isto, na verdade o que eles querem é se livrar das suas obrigações para com seus pais, de ser submisso aos seus pais. Veja que da mesma forma, e eu estou usando esse exemplo, essa ilustração, exatamente para dizer o seguinte, que da mesma forma é o ser humano quando ele quer se ver livre de todas as suas obrigações de obediência a Deus. Então, quando ele quer se ver livre dessas obrigações, desses seus deveres, do que diz respeito à lei moral de Deus, ele simplesmente vai dizer para Deus como um menino rebelde: Deus não existe. Isso é argumento, isso é desculpa das pessoas que querem então, não querem assumir as suas responsabilidades e os seus deveres para com o próprio Deus. É interessante porque há uma história. Dizem que dois professores, esses dois professores em que eram cientistas, e eles eram colegas de trabalho numa universidade. E eles se encontraram então num navio de cruzeiro, numa determinada época. Um desses professores ele estava de férias e o outro ele estava em lua de mel com a sua esposa. O que estava de férias então, ele era um cristão. E o que estava então em lua de mel, junto ali com a sua esposa, recém-esposa, ele era ateu. Ele não cria na existência de Deus. E é interessante porque, de alguma forma, eles começam então nas suas conversas descontraídas. De repente eles vão inevitavelmente entrar na conversa ou no debate sobre a existência de Deus. E a conversa então ela evoluiu para os argumentos, para as explicações. E aí então o professor ateu, o que estava em lua de mel, ele entra então em explicações e argumentos, mas numa perspectiva racional e lógica, tentando usar inclusive a própria ciência para tentar mostrar que Deus não existe. E é interessante porque no meio destas argumentações ele começa a dizer que o homem ele não passa de moléculas, células e micro-organismos, que simplesmente em algum momento eles estão passando por processo de evolução. E que com o tempo
eles vão inclusive chegar a um estado de perfeição. E é interessante que no meio dessa argumentação, esse professor ateu, ele vai, então na sua discussão, ele vai dizer que as emoções, os sentimentos, as reações emotivas, a afetividade seriam simplesmente defeitos a serem corrigidos molecularmente com o passar dos tempos, e que, chegando então passados os tempos, nós chegaremos em um momento em que o ser humano não mais teriam esses defeitos e eles seriam perfeitos. O professor cristão, seu colega que era cristão, então ele vira para esse seu colega que estava em lua de mel, que era ateu, que tinha dito isso, e ele vai dizer o seguinte: olha, você acredita que as emoções e as afeições, elas são meros defeitos a serem corrigidos ao longo dos tempos? Então eu pergunto a você, por que você se casou com a sua esposa, já que ela não passa de um monte de moléculas e de micro-organismos? Você ama uma pessoa? Você ama um ser? Você ama alguém que é semelhante a você? E que envolve afetividades, emoções, sentimentos? Ou você simplesmente casou-se com um monte de moléculas aglomeradas? Este, meus irmãos, pode ser um exemplo de como a degradação moral, ela se avança, ela se expande como um câncer no coração, na mente de uma pessoa, que ela passa a negar questões básicas do conhecimento verdadeiro de si mesmo e do mundo. Nós só podemos conhecer a verdade sobre nós mesmos e o mundo se primeiro conhecermos a Deus como realmente Ele é, e inclusive está revelado nas Escrituras. Deus, Ele precisa provar alguma coisa a nós sobre a sua existência? É claro que não. Deus, Ele é autoevidente. Deus não pode ser ignorado pela sua própria criação e também pelas suas criaturas. Calvino, inclusive, ele vai nos dizer que nós conhecemos inerentemente a Deus, que em si mesmo Ele é invisível por meio das suas obras. Veja que os céus, como voltando ao ponto do Salmo 19, os céus, seja durante o dia como durante a noite, e mesmo destituídos de uma linguagem, como que os homens também possuem essa linguagem, mas mesmo toda a criação destituída, a natureza destituída dessa linguagem que os homens possuem, ainda assim eles proclamam contundentemente a existência de Deus e a manifestação do seu poder. Em outras palavras, Deus nunca ficou sem testemunhas para evidenciar que Ele existe e que a majestade e o poder dele estão claramente nítidas e reveladas a todas as suas criaturas. O segundo ponto, então, que eu quero, a partir disso, abordar com você, que é o aspecto prático, disse no início, é... Aqui, como que Deus, então... Qual o propósito, então, de sabermos que Deus existe? Qual o propósito de sabermos que há um Deus que subsiste em três pessoas distintas? Qual o propósito de conhecermos nas Escrituras e crermos nas Escrituras que este Deus, ele decretou todas as coisas e ele as executa conforme a sua vontade soberana? Nós aqui então entramos no segundo ponto, que Deus, ele é revelado a nós para que, conhecendo Ele de forma mais íntima, a nossa aproximação, a sua presença por meio de Cristo nos dê condições para que possamos adorá-lo verdadeiramente, adorá-lo de forma aceitável, como Ele quer. Então veja que a base da adoração, a base da nossa devoção e religião é a pessoa e obra de Deus. A passagem básica, inclusive, que nos dá essa sustentação quanto a essa afirmação que eu acabo de dizer, é João capítulo 4, verso 24. Eu quero voltar nele de novo. Quando lá em João capítulo 4, verso 24, dá para nós citarmos de cor, ele vai dizer que Deus, isso Jesus diz para a mulher samaritana, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja que a relação que Jesus está fazendo aqui com a pessoa de Deus, como esse conhecimento fundamental e essencial para nós, como sendo essa revelação essencial das Escrituras, e ele faz essa relação com a questão da nossa devoção a Deus. Ou seja, as duas coisas estão entrelaçadas. O conhecimento verdadeiro e essencial que você tem de Deus,
e que o leva a crer nisso, é então a base pelo qual você vai então buscar se aproximar de Deus e adorar e devotar a sua vida a este Deus. Ou seja, veja de uma forma um pouco mais minuciosa, quando ele vai dizer que Deus é Espírito, ou seja, Deus é invisível. E esse Deus que é invisível, ele está revelado a nós somente na sua palavra. Assim como ele é revelado nas Escrituras, ele deseja ser adorado. Ou seja, se ele é Espírito, ele deseja, ele exige que ele seja adorado em espírito e em verdade. Deve então, aqui meus irmãos, haver a concordância entre a natureza de Deus, ou seja, o ser de Deus, o caráter de Deus, com a natureza e o caráter do culto a Ele. Essas duas coisas elas devem estar harmonicamente unidas, entrelaçadas. Elas não podem se contradizer. Uma pessoa não tem como ela adorar corretamente a Deus se ele não tem como base quem é esse Deus, se ele não conhecer verdadeiramente a este Deus. Quando Jesus diz que Deus, então, ele é Espírito, ele se refere, obviamente, aqui ao Pai, e dizendo que Deus ele é invisível e não pode ser visto por olhos humanos. Isso nos mostra, então, a transcendência de Deus, ou seja, ele não pode ser igualado às suas criaturas e à sua criação. Um indivíduo que ele vai igualar Deus à sua criação e às suas criaturas é uma pessoa pervertida. Basta você negar isto, basta você distorcer isto, para que se torne então uma pessoa extremamente pervertida. O próprio apóstolo Paulo disse que os homens, eles se tornaram pervertidos, eles se tornaram insanos, porque eles rejeitaram a Deus como realmente Ele é. Como realmente Ele é e como Ele deve ser adorado. Isso está muito claro lá em Romanos 1, os versos 23 a 25, que eu gostaria de ler com você. Romanos 1, dos versos 23 a 25. Olha o que diz lá. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ele está querendo nos dizer que a insanidade é tão grande do ser humano que ele assemelhou a glória, a imagem do Deus que é incorruptível, a semelhança da imagem do próprio homem, como também de animais. Quadrúpedes e répteis aqui são animais considerados imundos dentro da cultura judaica. Ou seja, para mostrar a degradação moral do homem em querer subverter a imagem de Deus, que é incorruptível, aquilo que é corruptível, imundo, nojento. Quer dizer, quer inferiorizar a Deus a tal ponto que quer igualá-lo e compará-lo, equipará-lo às coisas mais imundas da face da terra. Verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrar inclusive o seu corpo entre si. Ou seja, ele fala aqui do problema da perversão sexual a ponto do homossexualismo revelar, na verdade, que é o homem que é insano e o homem que está jogado e entrega a sua própria depravação e imundícia do seu coração. Verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Observe claramente quando o apóstolo Paulo está então nos mostrando que os homens chegaram a uma degradação tão absurda que essa degradação, essa entrega às imundícias, concupiscências do seu próprio coração, elas são na verdade consequências do homem ter cometido a maior de todas as perversidades do seu coração, que é negar a Deus. Então veja que a adoração a Deus deve ser de acordo com a sua própria natureza e vontade. Isto aqui nos remete então aos 2 primeiros mandamentos. Quando o primeiro mandamento, dos 10 mandamentos, ele nos diz que nós não devemos ter outros deuses além do único e verdadeiro Deus. E o segundo mandamento, que é mais ainda propício ao que nós estamos tratando aqui, nos proíbe de fazer esculturas e imagens ou tentar personificar a pessoa de Deus. Veja que o primeiro mandamento ele nos é claro quando a primeira de todas as verdades que nós devemos nos submeter
é não apenas admitir, mas inclusive principalmente crer, devotar, venerar a nossa vida ao único e verdadeiro Deus. Então veja que negar a existência de Deus é quebrar não apenas o primeiro mandamento, mas todos os outros mandamentos do Decálogo. Para chegar então a quebrar o 10º, inclusive o 10º mandamento, você terá que ultrapassar de alguma forma todos os outros anteriores. A cobiça no coração do homem, que trata aí a questão do 10º mandamento, a cobiça no coração do homem é o primeiro de todos os ídolos que o homem então ele se curva para rejeitar a Deus em seu coração. Quando também nos deparamos com o 2º mandamento, ele nos proíbe de qualquer personificação das 3 pessoas da Trindade. Se Deus ele é Espírito, não devemos materializar na madeira, no metal, no barro, ou seja, como for, a imaginação e a criatividade humana, para que isso não apenas revele então a perversidade do coração do homem, como também Deus o entrega a si mesmo e o amaldiçoa até a 3ª e 4ª geração, como ele fala lá em Êxodo capítulo 20. Mas veja que não se trata apenas de escultura, mas aqui também envolve no 2º mandamento a proibição de personificar a imagem de Deus em livros, revistas, pinturas, gravuras, símbolos, logomarcas. E como também isso não pode estar presente inclusive nas atividades culticas e solenes. E como também, meus irmãos, isso não pode ser personificado na nossa imaginação. Se pensarmos, por exemplo, me permita só apenas esse exemplo. Se pensarmos, por exemplo, nos hinos e cânticos que são comumente usados nos cultos solenes, nós vamos perceber que a grande maioria de nós não considera o fundamento e o princípio de toda a nossa adoração, que é o ser de Deus, suas obras e os seus decretos. Meus irmãos, a maioria dos hinos que falam, que nós cantamos, ou que muitas igrejas por aí cantam, falam mais dos homens, do que eles podem fazer, do que eles exigem e das suas vontades, e praticamente ou raramente falam do próprio Deus. A situação ela é tão alarmante nos nossos dias que, em situações como nós vivemos hoje, quando resolvemos cantar, por exemplo, um salmo, muitos membros de igreja e até lideranças de igreja se escandalizam por achar que isso então é um tipo de radicalismo religioso. E meus irmãos, aproveito a oportunidade para dizer que não há melhor inário para cantarmos sobre quem é Deus, o poder e a majestade de Deus, como também hinos que venham falar de uma forma sublime, completa e inclusive inspirada, revelada, sobre os decretos de Deus, a providência de Deus, sobre a majestade do nosso Criador, que os salmos. Veja que diante de tudo isso, nós somos aqui instruídos a zelar no nosso coração por esse princípio fundamental e essencial, que é crer tanto na existência de Deus, sobre quem Ele é e o que Ele faz. De tantas outras formas que nós podemos negar a Deus, como os ateus intelectuais fazem, veja que um membro de igreja ele também pode ser um tipo de ateu, o que nós chamaremos aqui de um ateu prático. Por que ateu prático? Porque esse tipo de pessoa, eles vivem a sua vida como se Deus não existisse. Ele pode não negar intelectualmente, filosoficamente, a existência de Deus. Mas a vida dele é como se Deus não existisse. Ele ignora isto. Ele vai aos cultos como se Deus não existisse. Ele canta os hinos e os salmos como se Deus não existisse. Ele vai fechar os seus olhos no momento da oração, mas seus pensamentos naquele momento não se elevam a Deus, como se aquilo fosse algo utópico, abstrato e sem sentido. Em geral, pessoas nessas condições, elas nem mesmo leem a Bíblia ou oram. E se fazem isto, o fazem como se Deus não falasse ou ouvisse, ou como se Ele não existisse. Eu fico pensando nos dias de hoje, para aplicarmos então ao contexto que nós estamos vivendo.
nos tempos de pandemia, onde muitos negligenciam essa verdade de que Deus nos é evidenciado e revelado. Meus irmãos, essa pandemia, como também todas as outras que na história aconteceram, que mataram milhões de pessoas, elas existem para nos lembrar de que Deus existe e Ele tem o controle sobre todas as coisas. Essas pandemias que acontecem, essas crises terríveis que acontecem no mundo, elas são para nos lembrar e nos chamar a atenção para voltarmos em direção ao único e verdadeiro Deus. É a Ele que nós devemos nos render. Você não deve temer o coronavírus, você deve temer ao Deus que criou o coronavírus e executa a sua vontade sobre nós por meio do coronavírus. É a Ele que você deve temer. Porque até os demônios, como diz Tiago no capítulo 2, até os demônios creem e tremem. Veja a que ponto nós chegamos, o ser humano chega na sua perversidade de negar a Deus, seja intelectualmente, como de forma prática na sua vida, o ignorando, sendo inclusive um pouco mais perverso, um pouco mais pervertido e abominável do que os próprios demônios. E isto nos faz lembrar que diante do momento em que nós estamos vivendo, essa verdade tem sido negligenciada. Nestes dias de confinamento e privações, inclusive a privação do dia do Senhor, quando muitos membros são ateus práticos, eles se tornam ateus práticos porque eles não sentem mais falta, ou eles nunca sentiram falta da comunhão solene com Deus e com seus irmãos no domingo. Talvez eles se sentem mais ainda confortáveis agora na sua casa, porque no domingo, em vez de ir para a igreja, ele agora tem à disposição todos os recursos de entretenimento e comida, e ele não precisa dar satisfação de ter que ir para a igreja. Há muitos de nós que não estão sentindo a diferença dos domingos em que eles deixaram de ir, que eles se ausentaram, quanto aos dias que agora todos nós estamos reunidos, estamos na nossa casa separados e não podemos nos reunir no dia do Senhor. Eu quero então aqui trazer uma pergunta como aplicação final. Uma pergunta muito simples. Você realmente tem como princípio da sua vida a existência de Deus, o ser de Deus? Você tem como princípio da sua vida, acima de qualquer coisa, a presença de Deus e a graça dele para que possamos ser supridos nesses dias difíceis? Lembre-se de que não há um ser humano que não tenha uma religião. Todo ser humano, ele de alguma forma, ele serve a um Deus. Não há uma pessoa que não sirva a um Deus. Agora, se você ignora de alguma forma o verdadeiro e único Deus da sua vida, então você serve a um outro Deus que não é o único e verdadeiro Deus. Então você está numa condição terrível, calamitosa. Você está debaixo da ira de Deus. Por isso, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus ele tenha misericórdia de nós para que possamos ser lembrados e levados às palavras aqui do salmista. Mais uma vez eu quero que você se volte lá no Salmo 19. Veja o que as Escrituras ela nos conduz quando nós, então, por meio da palavra dele, nós podemos então ter esse conhecimento mais aprofundado e íntimo de quem é Deus. Aqueles que recorrem às Escrituras, à palavra dele, e que não ficam apenas limitados à revelação geral, mas vão às Escrituras e ali eles descobrem quem realmente é este Deus e a sua vontade. Veja então a conclusão que eles vão chegar. Eu espero que essa seja a sua. A partir do verso 12, Salmo 19, quando ele vai dizer: quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Que Deus nos abençoe neste dia que é o dia do Senhor. Amém.